Nossa senhora amada, o que é esse calor, Brasil? Esse é o primeiro vídeo do ano de 2016 e eu decidi então começar o ano falando um pouco mais sobre a minha história. Só esses dias que eu me dei conta de que eu nunca fiz um vídeo aqui pro canal sobre câncer de ovário, que é o câncer que eu fui acometida. Então eu decidi dar uma pesquisada e eu achei um infográfico muito legal do Hospital AC Camargo, que é o hospital que eu faço tratamento, que eu vou deixar listado aqui embaixo. E eu resolvi contar a minha história junto com esse infográfico. Acho que ficou isso meio confuso. Mas vai dar pra entender, espera aí. Só pra gente ter um pouco noção de estatística, gente, em 2015 foram mais ou menos constatados 5.000 novos casos de câncer de ovário. E isso representa 2% dos cânceres, que eu acabei de descobrir que essa palavra tem um plural bonito, femininos no Brasil. O que acontece com a faixa etária de risco? É dito que a faixa etária de risco é a partir dos 50 anos. E a partir dali aumentam as chances. Principalmente após a menopausa. O que aconteceu comigo? Exatamente o contrário. Eu, nos meus lindos 21 aninhos, estava bem longe de menopausa e bem longe dos 50 anos, fui acometida com um câncer desse. O interessante é que na minha família, eu tive uma tia-avó, há mais ou menos uns 50 e poucos anos atrás, que teve câncer de ovário. Mas imagina, no interior do Paraná, alguém com câncer há 50 e poucos anos atrás, né? Ela tinha apenas 14 anos. Depois que ela faleceu e foram fazer a biópsia, descobriram que o câncer tinha se iniciado no ovário, só que ele já tinha, tido metástase no intestino e em algumas partes do estômago. Então, imagina, 50 anos atrás, a gente não tinha nenhum tratamento. E por ter tido esse histórico na família, isso me preocupou. Porque daí, e o infográfico fala isso pra gente, 10% das pessoas que têm tumores de ovário são por conta da genética. E os genes que a gente faz o exame que detecta se a gente tem ou não essa mutação é o BRCA1 e o BRCA2, né? Que também envolve o câncer de mama e o câncer de ovário. Por quê? Câncer de mama e câncer de ovário estão super relacionados. A respeito do diagnóstico, o infográfico diz pra gente que 25% dos casos, só 25%, são diagnosticados precocemente. E aí que tá, pessoal, a importância da gente ir todos os anos ao nosso ginecologista. Muitas pessoas têm medo, elas têm vergonha de ir no ginecologista, porque sei lá o que elas pensam que vai acontecer. É importante saber, gente, isso é um recado especial pra quem nunca foi ao ginecologista. Ele não vai fazer nada sem te perguntar, nada sem te consultar, te perguntar, ele não vai te violar de qualquer forma, você não vai sentar na cadeira, abrir as pernas, ele vai começar a fazer um monte de exame sem você dar o aval, falar que pode. Se a pessoa ainda é virgem, é um tipo de exame, se ela já teve relações sexuais, é outro tipo de exame, então vamos tudo com calma, não é tão assustador assim, e essa ida ao ginecologista foi o que salvou a minha vida, então não perca tempo, dá um pause nesse vídeo agora e liga pro seu gineco marcar uma consulta. O câncer de ovário é comumente conhecido como um câncer silencioso. Isso tudo porque ele é muito difícil de ser diagnosticado. As pessoas que apresentam sintomas do câncer de ovário, geralmente elas apresentam náusea, azia, dor abdominal, aumento do volume abdominal e sangramento ou aumento da frequência urinária. Vamos dizer então o que aconteceu comigo. Nada disso. Gente, eu não tinha nenhum sintoma. Então, náusea, não tinha. Não se eu tivesse comido uma coisa estragada, obviamente ia ter náusea, mas não. Azia, muito menos. Dor abdominal, nunca tive. Aumento do volume abdominal, sempre fui gorda, né? Daí, gordo tem barriga grande, daí não percebi se tinha aumentado e se aumentou, achei que tava gorda, né? Porque gordo, né? Vocês entenderam. Sangramento, aumento da frequência urinária, não tive nenhum sangramento, não tinha nenhuma dor, não tinha nada. Não tinha nada disso, eu não tinha nenhum desses sintomas. Nada. Eu tinha uma vida normal, como se nada tivesse acontecendo. E aí, chegou um determinado dia que eu cansei de ter uma menstruação muito desregulada, que talvez pudesse ser referente a isso. Agora não regulou porque eu não tenho mais útero.
Fui na ginecologista, ela passou então um exame de ultrassom e um de sangue, que é, de acordo com o infográfico do AC Camargo, o que a gente faz quando tem suspeita, né? Então, o marcador tumoral, que é o de exame, que é o marcador CA-125, e um ultrassom. O ultrassom ele pode ser pélvico ou intravaginal. A minha médica na época pediu o ultrassom pélvico e o CA-125. O resultado do meu CA-125 estava dentro da normalidade e o ultrassom. Só que o que aconteceu? Se você ainda não foi lá no blog, não leu a minha história inteira, vou deixar listada mais alguma vez, eu fui no consultório para fazer o ultrassom e fui lá, sentei, deitei, o cara passou aquele negócio geladinho, né? Tamo lá, tamo cá. E aí ele passou o ultrassom em cima da parte esquerda, como se fosse no ovário esquerdo, e falou: "Você tá vendo aquilo ali?" Eu virei pra ele e disse: "Não, eu não tô vendo nada, isso é um monte de borrão." E aí ele repetiu: "Você tá vendo aquilo ali?" E aí eu falei de novo: "Não." E ele falou: "Você tem uma massa, alguma coisa gigante no seu ovário esquerdo." E daí ele mediu e tinha 11,62 centímetros. E ele disse: "Você não sente nenhuma dor? Seu abdômen não aumentou?" E daí eu tive que explicar pra ele que a barriga é gorda, aquela história chata, que não tinha nada. Falei, tipo assim, o cara tava pirando. O que eu tinha? Uma massa no ovário? Eu, nos meus lindos 21 aninhos, ia ter alguma coisa no ovário? Bem capaz, né? Voltei na ginecologista, ela abriu o exame, ficou estarrecida e pediu então que depois que eu menstruasse, que eu repetisse então aquele ultrassom. Menstruei, beleza, fui lá repetir o ultrassom, porque muitas vezes essas massas acontecem entre uma menstruação e outra, e com a menstruação isso é expelido pelo corpo, mas não foi o meu caso, porque eu voltei e a maledeta do negócio ainda tava lá. E na época, como ela não era minha ginecologista, eu decidi procurar um ginecologista mais especializado e, digamos assim, com um nomezinho mais bem conhecido aqui na minha cidade, no interior do Paraná. E eu fui até esse médico, ele na hora apalpou, viu que tinha realmente alguma massa grande, não me pediu nenhum exame e marcou a cirurgia. Sim, gente, eu fui para um centro cirúrgico sem fazer nenhum outro exame. Esse médico é doido? Sim, com certeza. E vocês vão ver daqui a pouco a história por que ele é muito doido. Quando ele entrou com a videolaparoscopia, ele viu que o meu ovário esquerdo tinha esse cisto, que na verdade tinha um aspecto de tumor, e ele era todo ennegrecido. E aí ele fez uma incisão maior no meu flanco esquerdo, que é onde eu tenho uma cicatriz mais ou menos desse tamanho assim. Retirou o meu ovário esquerdo inteiro e mandou para análise. As cirurgias, elas têm um papel importantíssimo no tratamento do câncer de ovário, né? O infográfico traz pra gente a cirurgia, como ela ocorre, na teoria, em fase inicial e em estágio avançado. O que aconteceu comigo? Eu passei pelos dois tipos. A primeira, que diz é a cirurgia em fase inicial, que ela dá uma olhada ali no que tá acontecendo, na região dos ovários, né? Que no meu caso era câncer ali, nas trompas, no útero, no peritônio, e avalia os linfonódulos, se existe metástase ou não. Eu não sei se o médico avaliou ou até que ponto ele fez o trabalho dele. E vocês vão entender por que essa dúvida. Passado a cirurgia, eu me recuperei e fui até o médico para buscar a biópsia daquele material, daquele ovário que tinha tirado. E na biópsia estava escrito uma linha, apenas dizendo: tumor seroso, borderline, com áreas livres. Eu não entendi nada do que era aquilo. Ele olhou pro exame e disse: "Não, você não tem nada não, isso aqui é tranquilo. Pode voltar pra casa e viver sua vida." E aí eu pensei: yes, vida normal, vamos continuar vivendo. Na porta, quando a gente estava saindo, a minha mãe virou pra ele e disse: "Doutor, o senhor não achava bom que a gente procurasse um oncologista? Porque disse tumor." E aí ele disse com muito interesse: Pode, se você quiser, mas não precisa não. Se quiser, pode ir. Nós marcamos então, e esse período entre cirurgia e essa consulta demoraram, eu acho que 1 mês e pouco. Eu nunca... datas. Sou péssima com datas. Chegando lá, a médica olhou a biópsia e teve a seguinte reação. E ela virou pra mim e disse que a biópsia estava errada. Eu virei pra ela e falei: oi? Pediu então uma pessoa de confiança dela refizesse aquela biópsia. E aí o que aconteceu, gente? Essa biópsia foi refeita, eu voltei um tempo depois e ela virou pra mim e disse: o negócio é o seguinte, a biópsia realmente estava... Ela não usou a palavra errada, ela disse incompleta. Porque a real situação é que você realmente é portadora de CA de ovário. Esse é aquele momento que, pra quem tem câncer, já conhece. O mundo para de girar por um instante
o chão abre diante de você e você fala: Ih, fudeu, vou morrer. sim, você usa palavrões. Eu nunca falava palavrão. Naquele momento eu pensei isso. Falei, putz, agora já era. Já vou doar minhas coisas, porque eu vou morrer, né? Olha a ignorância, saca a ignorância. Passamos, ela me indicou então para um oncologista cirúrgico. Fui lá eu, 2 meses depois, mais ou menos, para outra cirurgia para avaliar a condição da cavidade abdominal. Pra vocês terem uma ideia, eu saí de um consultório sem câncer e voltei. Quando eu voltei, eu tinha. Então, assim, só essa pequena diferença. Quando o segundo cirurgião abriu, e daí foi uma cesárea, naquele vídeo sobre cicatrizes, eu vou deixar listado aqui embaixo, eu falei pra vocês, é uma cesárea que parece um sorriso. Ele abriu, olhou e fechou. E virou, e essa história tá completa nesse vídeo das cirurgias. Virou pros meus pais e disse: olha, o negócio é o seguinte, a gente vai tentar quimioterapia, mas, né? E deixou 3 pontinhos pra gente completar essa frase do jeito que a gente quisesse. Todo mundo se desesperou, eu me desesperei, foi um momento muito difícil. Eu fiquei durante mais ou menos 15 dias olhando pra uma parede chorando. Eu fiquei em estado de choque, assim. Quando se imagina que com 20 anos você vai ter uma experiência dessa, né? Realmente foi muito difícil. Passado um tempo, eu voltei nessa oncologista santa que viu esse erro na biópsia. E ela me indicou, então, que eu procurasse o Hospital AC Camargo, em São Paulo, porque eles têm especialistas na área de ginecologia. Então, é um oncologista ginecológico. Que eu procurasse, então, o hospital, porque o meu caso era raro, de certa forma, porque câncer de ovário em mulheres da minha idade é, tipo, quase inexistente. E ainda mais que já tinha características de que eu tinha metástase por conta dos implantes que eu tinha na bexiga, no peritônio, no intestino. E tava feia a coisa ali, não tava legal, né? Fui pra São Paulo. E lá em São Paulo eu encontrei esse hospital maravilhoso, que é o Hospital AC Camargo, fui muito bem recebida. E aí recebi a seguinte notícia: vamos ter que fazer uma outra cirurgia, que é a cirurgia que o infográfico do próprio hospital fala, que é a cirurgia em estágio avançado, que é chamado de citorredução. Quando a doença já tá fora do ovário, como era o meu caso, em estado de metástase, a cirurgia tem por objetivo a ressecção do tumor em um processo chamado citorredução e o tratamento complementado pela quimioterapia. No meu caso, foi uma citorredução junto com uma esterectomia. Esterectomia, também já falei sobre esse assunto, vou deixar listado aqui embaixo. Então, eu entrei no centro cirúrgico em agosto de 2013, em outubro de 2013 e depois em dezembro de 2013 para fazer essa cirurgia, que daí foi grandona, que é aquela incisão embaixo aqui do diafragma até o fim da pelve. E foi limpa total, tiraram o pedaço de intestino, ovário, útero, cara, tirou tudo, assim, a biópsia tem umas 14 páginas, é gigantesco. E aí fiz tratamento complementar com quimioterapia. Quimioterapia também é um assunto que a gente já conversou, vou deixar o link aqui embaixo. E daqui mais ou menos uns 5 meses, se Deus quiser, eu vou completar 2 anos de remissão, eu já fiz toda a quimioterapia. Pra você que ainda não teve câncer de ovário, graças a Deus que você não teve ainda, mas se você tá a fim de prevenir câncer de ovário, o importante é usar o contraceptivo, que é o anticoncepcional, tá? Essa pesquisa disse que, usado por pelo menos 5 anos, pode funcionar como um fator protetor contra câncer de ovário. Então, querido ou querida que está assistindo esse vídeo, se você acha que anticoncepcional é coisa só de pessoa que tem uma vida sexualmente ativa, você está muito enganado. O anticoncepcional, ele protege a vida da mulher. Então, mães, se a sua filha tem 12, 13 anos e pedir pra ir no ginecologista tomar um anticoncepcional, não é porque ela tá querendo, né, fazer coisas na vida dela, às vezes é porque ela quer proteger. Então, mães, não sejam preconceituosas também, levem suas filhas no gineco pra tomar o anticoncepcional desde cedo, porque ele é um fator protetor. A gestação também é um fator de proteção, então ter filhos protege contra câncer de ovário. Olha que maravilha! E outros fatores, os comumente conhecidos, é não fumar, praticar exercício regularmente e comer comida saudável, que todo mundo sabe que tem que fazer isso, né? E a gente faz mais ou menos. Então esse era o vídeo dessa semana, eu espero que tenha sido bem explicativo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu tô sempre muito aberta pra conversar aqui nos comentários, lá na nossa página do Face, no blog, me deixem recado, perguntas. Nos deixem também sugestões de temas pro blog, ou pra página do Face, ou aqui pro YouTube. Eu sou sempre aberta a conversa, sugestões e críticas construtivas também.
Então se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e não se esqueça que toda semana tem vídeo novo. Tchau!